Olá, tudo bem? Nós vamos trabalhar o conteúdo de gestão em serviços de saúde no nono curso de enfermagem em endoscopia gastrointestinal e 13º curso de limpeza e desinfecção de aparelhos e acessórios endoscópicos. O foco da nossa aula vai ser na busca da otimização e qualidade e sustentabilidade para os serviços de endoscopia. Na nossa aula, nós vamos ter o seguinte roteiro. Vamos trabalhar qual é o papel da endoscopia dentro da saúde moderna, qual é a integração, a regulamentação e o financiamento necessário do ponto de vista do gestor, que ele precisa trabalhar dentro dos serviços de endoscopia, qual é a origem dos pacientes que buscam os serviços de endoscopia, focar na tomada de decisão enquanto gestor, baseado em evidência e em tecnologia, trabalhar a excelência nos processos e equipes, focar no faturamento e na sustentabilidade, trabalhar com gestão com foco no tripé da qualidade, também conhecer os riscos do serviço de endoscopia, o trabalho em equipe e, por último, mas não menos importante, a importância de avaliar os indicadores. Bom, primeiro ponto é um disclaimer que a gente precisa fazer. Esse material foi cuidadosamente desenvolvido para fornecer informações abrangentes sobre a gestão e os serviços de saúde com foco nos serviços de endoscopia. Porém, pautado na ética, é importante deixar claro que foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial no desenvolver do conteúdo audiovisual dessa aula. O conteúdo técnico foi retirado de bases científicas, porém, buscando uma melhoria textual, foram utilizadas ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT e o Estúdio Gemini. Para a geração de imagens e vídeos, foram utilizados o Sora, o Veo e o Notebook LM, e para a elaboração dos slides utilizados foi trabalhado com o Gama IA. Bom, primeira coisa, quem sou eu? Eu sou, como estava lá na apresentação, o meu nome é Carlos Cristiano Oliveira de Faria Almeida, eu sou enfermeiro, possuo mestrado na área de educação, doutorado na área de ciências da saúde, atualmente trabalho na gestão hospitalar, na governança do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e também sou enfermeiro do serviço de endoscopia deste mesmo hospital. Bom, para que a gente possa primeiro conhecer o que é uma gestão em serviços de saúde, a gente precisa ter o foco no que vem a ser essa gestão, que nada mais é do que a atividade ou um direcionamento necessário para que a gente possa dar um norte, ou seja, dirigir um serviço de saúde. Para que a gente possa dirigir, verificar para onde esse serviço vai chegar ou quer chegar, a gente precisa de conhecimento e ações voltadas num foco sempre igualitário e universal a todos os usuários. A gente, para alcançar esse propósito, precisamos trabalhar de forma fundamentada e com conhecimento e planejamento das ações que iremos desenvolver, tanto para curto, médio e longo prazo, e também buscando alcançar os objetivos estabelecidos dentro daqueles modelos de preferência mais eficientes possíveis. Bom, para que a gente consiga monitorar e conhecer essas ações de gestão, é fundamental que nós tenhamos à mão sempre os indicadores como o nosso norte, a nossa ferramenta principal para que a gente possa buscar a qualidade nos serviços prestados e sempre tomando como base esses indicadores para a tomada de decisão,
para que a gente tenha sempre melhorias contínuas durante todo o processo. Bom, para a gente entender um pouco do que é a gestão de serviços de saúde dentro da endoscopia, é fundamental a gente conhecer o que é uma endoscopia, né? Então, endoscopia é um procedimento que vai utilizar equipamentos chamados de endoscópios, que são dispositivos complexos visando ações tanto de diagnóstico como de terapêutico, como as ações diagnósticas e ações terapêuticas, por exemplo, como rastreamento de câncer, seja câncer gástrico, câncer lá da parte coloretal, né? E esses exames incluem a endoscopia digestiva alta, conhecida como EDA ou EDA, e a colonoscopia. E quando nós estamos realizando esse procedimento, utilizando esse equipamento que vai adentrar o corpo do paciente para poder gerar essas imagens, esse equipamento, ele não é um equipamento descartável, ele é um material que precisa de um reprocessamento. E esse reprocessamento é um dos principais focos do nosso curso, que vai estar sempre intimamente ligado a um risco de infecção. Então, para que possamos ter uma gestão de qualidade dentro de um serviço de endoscopia, é indispensável pensarmos também em ter processamento dos nossos equipamentos de forma adequada, para que a gente possa, através de fluxos, de processos muito bem descritos e ali aplicados, a gente possa garantir uma limpeza e um reprocessamento adequado para que a gente tenha ali a redução de risco de infecção. E dentro da gestão de serviços de endoscopia, a gente precisa ter o foco em diversas áreas, setores e entender tanto da parte de regulamentação, financiamento, para que a gente possa conseguir focar na sustentabilidade da operação dentro de um serviço de endoscopia. Então, como já foi pautado, é indispensável nós conhecermos os sistemas de saúde, sejam eles dentro do Sistema Único de Saúde ou no sistema privado, dentro da saúde complementar. Temos que entender como funciona a parte de financiamento dos serviços de saúde e também como está a regulamentação de todos os processos que envolvem um serviço de endoscopia. Bom, antes de tudo, precisamos também entender qual é a origem desse paciente que vai buscar ali um serviço de endoscopia. Ele pode vir, por exemplo, da atenção primária, num caso como o nosso, do Hospital das Clínicas, que nós temos ofertas de exames de endoscopia ambulatoriais, que são exames eletivos, onde a gente tem um agendamento prévio, todas as orientações necessárias para a realização daquele exame, acontecendo de uma forma programada. Nós temos também atendimentos tanto de pronto-socorro e também de unidade de terapia intensiva. Essa é uma realidade de um serviço de endoscopia que está inserido dentro de um hospital terciário, e para que a gente consiga prestar ali a assistência mais adequada, independente de qual seja a origem desse paciente, a gente precisa ter uma comunicação integrada, seja dentro daquele agendamento com pronto-socorro, com a unidade de terapia intensiva. A gente tem que entender de como fazer a gestão das filas e os agendamentos desses exames, principalmente os exames programados, os exames ambulatoriais, e também entender qual vai ser a conclusão daquele exame e todo o follow-up, o acompanhamento desse paciente após a realização do exame. E para que a gente consiga entender de melhor, fazer a gestão da melhor forma possível, a gente sempre tem que buscar formas sustentáveis de fazer com que aquele serviço
funcione, que aquele serviço rode. Então a gente tem que entender de todas as coberturas dos planos, e aqui a gente pode entender planos dentro de seguradoras, de planos de operadoras de saúde, ou até mesmo dentro do serviço do SUS, do nosso Sistema Único de Saúde, onde nós temos procedimentos que são contemplados e procedimentos que ainda não constam dessa tabela, desse rol. Então, eu preciso saber da cobertura desses planos, que com isso a gente vai conseguir melhorar todos os nossos acordos e contratos existentes. Não achem que porque um hospital é público vinculado ao Sistema Único de Saúde que a gente não tem contratos ali vigentes. Para que a gente possa, durante esses contratos existentes, ter ali as autorizações prévias, né, quando necessário, que logicamente um paciente interno, um paciente de um pronto-socorro, de uma unidade de terapia intensiva, não precisa de uma autorização prévia do gestor, porém, um paciente ambulatorial, um paciente que vem, né, de uma programação prévia, isso a gente precisa de ter uma autorização também prévia e focar em evitar as glosas. Glosas nada mais são do que negativas de pagamento por alguma etapa dentro dos processos de faturamento que não foi adequado. Com isso, eu vou ter estratégias para que a gente possa minimizar as perdas. E eu preciso também entender, como gestor de um serviço de endoscopia, de quais são os fluxos de faturamento, para que a gente possa otimizar esses processos, sabendo aquilo que a gente inclui dentro dos bundles, dentro dos nossos pacotes de atendimento, para, como eu já falei, trabalhar de uma forma sustentável. Além disso, independente de eu estar vinculado ao SUS ou da iniciativa privada, as ações de sustentabilidade são indispensáveis. E também precisamos ter foco ali na análise financeira e sustentabilidade, para que a gente consiga analisar os custos e entender as precificações existentes. Por exemplo, dentro da tabela SUS, será que aquele valor que está, né, precificado dentro da tabela é adequado, não é, né? Dentro de investimentos pensados para a melhoria do serviço, aquisição de novos equipamentos, melhorias da estrutura física, tudo isso eu preciso buscar a sustentabilidade econômico-financeira para que a gente consiga desempenhar melhorias necessárias e também a otimização dos recursos, tanto recursos materiais quanto recursos humanos. Então, com isso, a gente consegue integrar e ter ali uma sustentabilidade a longo prazo, tanto no Serviço Único de Saúde quanto na iniciativa privada. Um outro ponto importante que precisamos conhecer é a regulamentação dos serviços de saúde. Quando a gente está falando de regulamentação dos serviços de saúde, isso se aplica tanto às unidades públicas quanto às unidades privadas. A gente precisa conhecer a legislação vigente. E, no nosso caso, para os serviços de endoscopia, nós temos essa resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, também conhecida como RDC, no caso, a número 6, publicada em 10 de março de 2013, que ela vai dispor das boas práticas para o funcionamento dos serviços de endoscopia. Eu deixei disponível para vocês diversos modelos de checklists existentes que as vigilâncias, né, sanitárias. Por que eu estou usando o plural? Porque a gente tem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está ligado ali ao órgão central do Sistema Único de Saúde, mas nós temos também agentes de vigilância sanitária, tanto nos municípios quanto nos estados. Então, as visas, como também são chamadas, vão ali
realizar diversas ações de fiscalização nesses serviços de saúde. Então, buscando verificar se essas boas práticas estão sendo desenvolvidas, eles trabalham com instrumentos, né, como checklist. Eu deixei no material de apoio para vocês diversos exemplos, mas na nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com esse roteiro de inspeção em serviços de endoscopia. Não para que a gente aqui esmiúce todos os detalhes existentes, né? Mas que a gente consiga entender quais são os indicadores que nós seremos cobrados. Então, o primeiro dele, como em qualquer serviço de saúde, é necessário que a gente tenha um alvará sanitário. Além desse alvará sanitário, também é necessário ter um responsável técnico pelo serviço de endoscopia. Tá? Dentro da análise dessa inspeção, também é verificado como estão os processamentos de endoscopia, seja em sedação profunda, anestésica ou tópica, em sedação profunda ou anestésica não tópica. Então, a gente tem ali, dependendo do nível de serviços anestésicos que são prestados, a gente vai ter olhares diferentes ali a ser trabalhados. Também é checado como está o dimensionamento da equipe assistencial, como está a padronização de normas e rotinas, né? Ou seja, como estão os POPs, como está o POP, desde ações mais burocráticas, como, por exemplo, como está o POP de agendamento e faturamento, mas principalmente como estão os POPs de atendimento àqueles pacientes, de processamento daqueles equipamentos, daqueles endoscópios, como está toda a organização desses protocolos assistenciais. Também é necessário haver capacitação profissional, isso tudo é checado. Além disso, né, vocês podem ver que são 14 páginas, então a gente tem bastante material ali a trabalhar. Seremos auditados, fiscalizados em todos esses pontos. Então, como é que estão os registros dos procedimentos? Isso faz parte de um sistema eletrônico, 100% informatizado, ou ele faz parte de um prontuário ali ainda prontuário de papel, prontuário que ainda tem registros manuais, né? Como estão sendo registradas as intercorrências nos casos de eventos adversos, né? Como está a vigilância e a notificação dos eventos adversos que acontecem naquele serviço de saúde, né? Quando a gente tem um evento adverso, a notificação ela é compulsória. Como estão esses registros, né? Como que estão os registros dos controles dos medicamentos utilizados, principalmente para os serviços que atuam ali com anestesia, porque nós temos um controle de receitas especiais para aqueles medicamentos. Como que estão os registros dos acidentes ocupacionais, né? Saúde do trabalhador também é escopo dessa análise da vigilância sanitária. Como que está a documentação, os registros da manutenção desses equipamentos? Daqui que a gente precisa ter uma integração muito grande com os serviços de engenharia clínica. Como que está a parte de terceirização, né, de processamento dos acessórios ou produtos críticos nos casos em que o próprio serviço não possui esse processamento, esse setor de processamento de material? Como que está a documentação de todos os serviços terceirizados, seja da higienização, de rouparia, né, independente de quais sejam eles? Como que está o controle da qualidade da água e a limpeza dos reservatórios de água? Isso tudo precisa ser ali muito bem registrado, porque é escopo da ação da vigilância sanitária verificar se isso está sendo feito de forma adequada. Como que estão os EPIs, os equipamentos de proteção individual disponibilizados aos colaboradores? Como que está
as ações de higienização de mãos, né? Então, a gente tem ali uma série de recomendação de higienização de mãos de todos os profissionais. Isso está sendo estabelecido, está sendo fiscalizado, cobrado, existem cartazes que relembram todas as etapas da higiene de mãos, né? Como que está as orientações aos pacientes, né? Então, existe uma orientação prévia à realização do exame, existe uma orientação posterior àquele exame, então tudo isso vai ser verificado. Qual é e como está a estrutura física, né? Então, dentro daquelas classificações de tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, né? Então, para cada uma delas, a gente tem aqui os pontos a serem observados. Como que está a manutenção dessa estrutura física, né? Isso tudo é observado. Será que existem paredes com estruturas ali de rachaduras, com áreas em que não há pintura lavável? Como que está a parte de iluminação e ventilação, toda a parte do sistema elétrico, como que está os equipamentos e os materiais ali existentes, independente de qual tipo de endoscopia que nós temos, né? Como que estão os equipamentos endoscópicos e os seus acessórios, como estão os processos tanto de reprocessamento, né, quanto os processos de manutenção, né? Como é essa área de processamento, seja ela do tipo 1, ali na parte que não tem desinfecção de alto nível, desinfecção química, como que estão aquelas em que a gente tem ali a desinfecção de alto nível com produtos químicos, e como que a gente está ali do ponto de vista de estrutura, de climatização das salas de processamento de materiais. Por que que a climatização aqui ela é importante? Não só no sentido de você manter um ambiente laboral dentro dos parâmetros de temperatura para o conforto e ergonomia, mas também para o controle de gases que são emitidos ali durante todo esse processo, né, do reprocessamento desses materiais, né? Como é que está a pré-limpeza dos endoscópios, a limpeza, a secagem dos equipamentos, tudo isso vocês vão ver com muito mais detalhe ao longo do curso. Como que está a limpeza automatizada, utilizando ali os produtos, né, dentro de todas aquelas ações e conformações mais complexas. Como que está o processo de desinfecção de alto nível dos endoscópios, os processos dos materiais críticos que ali são utilizados, todas as ações voltadas para o transporte dos endoscópios, né? Vocês vão perceber ao longo do curso que são materiais delicados e que precisam ali ter um cuidado muito bem estabelecido. Como que está a transferência de pacientes no caso de emergência, como que isso é descrito, como que estamos de estrutura de atendimento de emergência, um carrinho de emergência, um desfibrilador, né? Como que estão essas estruturas dentro dos serviços, como que está a parte de programas de gestão de resíduos sólidos em saúde, né? Ou seja, tudo aquilo que é produzido precisa ter ali a destinação adequada, né? Então, esses pontos, né, eles todos estão focados dentro dessas normativas, né? Então, não vou detalhar muito além do que nós já trabalhamos até o momento, porque o tempo que nós temos destinado a esse conteúdo no curso, ele é limitado. Nosso curso não é um curso de pós-graduação, né? Mas eu vou deixar todo esse material para que vocês possam ali aprofundar o conhecimento. Um outro ponto importante que nós precisamos pensar do ponto de vista de gestão: como que está a tomada de decisão desse gestor? Essa tomada de decisão sempre precisa ser baseada em evidências e buscando sempre que possível as melhores tecnologias que estão ali disponíveis,
né? Então a gente tem tanto aquela área clássica, né, das práticas baseadas em evidência, sejam práticas médicas, práticas da enfermagem, né? Então a gente tem que ter ali uma justificativa clínica para as escolhas das técnicas que serão ali empregadas e utilizadas. Como que está todo o processo de avaliação de tecnologias em saúde, né? Tem análise de nova tecnologia, como isso é feito, como isso é trabalhado, qual é o foco do gestor ali em cima de segurança e ações éticas, né? Buscando ali éticas não, de eficácia, de eficiência, buscando ter sempre as melhores práticas. Então, para que a gente tenha uma tomada de decisão bem efetiva, o gestor precisa estar focado nesses 3 pontos. Precisamos também buscar excelência nos processos e também nas equipes, seja através de uma gestão da equipe sendo trabalhada da melhor forma possível. Eu estou deixando para vocês no material complementar 2 podcasts, né, focados nessa discussão de como que o gestor precisa se portar. Se aquele gestor ele está mais voltado somente para o desenvolvimento dos processos, ou aquele gestor também está voltado para a parte das pessoas, né? Então, tem um podcast que eu estou trabalhando com vocês, eu vou deixar isso disponível, que vai trabalhar em cima disso. Então, qual desses modelos que a gente precisa trabalhar, seguir, né? E para que a gente trabalhe com esses processos, a gente tem que ter ali a gestão dos materiais. Como que está o nosso controle de estoque, seja de insumos, como que está todo o nosso planejamento de manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos, desses endoscópios. Então, tudo isso precisa estar ali no horizonte do gestor, né? E para que a gente possa aqui traçar o futuro dentro de um serviço, um centro de endoscopia, a gente precisa primeiro focar em definição das metas que nós vamos precisar alcançar, fazer uma análise, como por exemplo uma análise SWOT, buscar ali estratégias de mercado, e essas estratégias de mercado se aplicam novamente tanto à iniciativa privada quanto ao próprio SUS. Dentro de um serviço de endoscopia no SUS, como que a gente vai buscar a sustentabilidade daquele serviço? Como que eu vou trabalhar a oferta de modo que eu consiga ter um faturamento que vai me garantir mais recursos para que eu possa buscar mais equipamentos, melhorias nos sistemas, como por exemplo nos sistemas de reprocessamento dos equipamentos, a aquisição de novos equipamentos com novas tecnologias, tudo isso a gente tem que estar focado. E os KPIs, né, que são os indicadores de desempenho. Então, para que a gente busque aquela excelência contínua, nós precisamos trabalhar com todas essas etapas, né? Então, na definição de metas, a gente vai estabelecer ali os objetivos de forma clara, focadas ali nas ações clínicas, operacionais e financeiras. Temos que ter análise SWOT, que a gente vai ver quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças utilizadas. A ferramenta SWOT é uma ferramenta de análise de gestão para que a gente consiga, com isso, avaliar, vai fazer um score, que com base nisso a gente vai saber para onde a gente precisa direcionar o serviço. Dentro do posicionamento de mercado, a gente tem que pensar como que estão, por exemplo, a captação, vamos pensar no serviço privado, como que a gente pode melhorar a captação do meu cliente? Eu vou trabalhar com marketing, eu vou trabalhar com plano de expansão voltado para ampliar o número de seguradoras, ampliar o número de planos de saúde que estão ali atuando, pensar numa gestão de uma oferta de serviços privados, com custos
dentro do possível mais acessíveis, como que eu vou trabalhar essa estratégia de mercado? E também buscar aqueles indicadores de desempenho para que eu possa ter ali sempre o monitoramento contínuo focado na melhoria. E é indispensável a gente trabalhar gestão, tá, sem trabalhar com qualidade. E quando a gente está falando de qualidade, a gente também não consegue fugir, né, de Dona Bidian, que é um teórico que trabalha justamente a tríade Dona Bediana, né, ou o tripé da qualidade, onde eu vou focar em estrutura, processos e resultados. As estruturas, o que eu tenho de disponibilidade de equipamento, de instalações, de equipes, de tecnologias. Os processos, como estão desenvolvidos ali as ações, né, como estão os protocolos e as diretrizes clínicas estabelecidas dentro daquele meu serviço, e com base tanto nos processos quanto naquela estrutura, como que estão os meus resultados, ou seja, ali o que vai alcançar, que vai chegar ao paciente, como é o impacto daquele meu cuidado, sempre focado na segurança, na eficácia e na experiência. Porque, gente, a qualidade está ligada diretamente à satisfação dos usuários, aonde nós estamos ali prestando o nosso serviço. Depois de ver a tríade donabediana, é importante conhecermos os riscos existentes dentro de um serviço de endoscopia. E um dos riscos mais proeminentes é o reprocessamento, que vai incluir a limpeza e a desinfecção dos equipamentos endoscópicos. Esse processo, ele é um nó crítico da biossegurança. Ele pode, quando não feito de forma adequada, levar à infecção e comprometer a segurança do paciente. Então, o processo de higienização vai começar lá na sala aonde está o paciente, aonde é realizada ali uma pré-lavagem, aonde vai ser encaminhado para uma área, um ambiente onde nós vamos ter a imersão, nós vamos ter toda a parte de escovação e depois, por último, as etapas de desinfecção de alto nível, que vão ser todas essas etapas muito bem discutidas nesse curso. E é mandatório que a gente tenha uma estrutura física adequada para que as equipes possam ter ali treinamentos, como esse treinamento que nós estamos tendo nesse momento, para que a gente possa aplicar ali as técnicas assépticas e garantir a integridade e a segurança de todo o processo. E de nada adianta conhecer os riscos, saber ali de todas as etapas de reprocessamento do material, se a gente não tiver ali uma integração com uma equipe multiprofissional. E quando a gente está falando de equipe, a gente está buscando ali um trabalho coletivo focado numa assistência integral, resolutiva e humana voltada para aquele paciente, tendo ali uma articulação entre todos os atores que estão ali envolvidos, sejam os médicos nos seus papéis de liderança clínica e diagnóstica, seja a equipe de enfermagem, focado ali no cuidado direto e na gestão do paciente, sendo os colegas técnicos em enfermagem, que vão estar atuando diretamente nesse suporte técnico e operacional, com foco muito expressivo no reprocessamento, são atores fundamentais para que a gente tenha essa etapa sendo bem desenvolvida. E diversos outros profissionais também estão envolvidos aqui nesse processo, sejam a equipe de manutenção, engenharia clínica, equipe de recepção, equipe de higienização, equipe de camareiros e toda a equipe que está ali voltada para o desenvolvimento daquele serviço. E para que a gente consiga ter harmonia, é indispensável ter foco na comunicação e o gestor tem que trabalhar, né, independente se seja
num serviço de endoscopia ou em qualquer local de qualquer gestão, e principalmente nos serviços de saúde, trabalhar com a gestão de conflitos. Para isso, a gente tem que ter ali uma comunicação eficaz, a gente tem que ir e entender os impactos das falhas dessa comunicação, o que isso pode causar dentro daquele ambiente complexo, e isso é um desafio da diversidade, porque nós estamos lidando com pessoas distintas, com conhecimentos distintos. Então, nós vamos, enquanto gestores, liderar toda essa equipe. E esse desafio da diversidade, onde a gente tem pessoas com conhecimentos, experiências, ideologias diferentes, nós, enquanto gestores, precisamos desenvolver habilidades para que a gente possa melhorar a nossa comunicação e os nossos processos de negociação. E isso, no dia a dia, é necessário haver ferramentas para que a gente possa aplicar a gestão dentro de um serviço de endoscopia. Existem diversas, mas eu trouxe aqui 2 exemplos para que a gente possa trabalhar. Os checklists, né, que nada mais são do que listas de verificação. Então, ok, checklist para uma endoscopia com ligadura elástica. Então eu vou precisar desse equipamento. Isso fica num formulário que, independente de qual profissional A, B ou C, que for ali organizar, desenvolver aquelas etapas, todos aquele procedimento vai estar padronizado e com essa ferramenta, com esse instrumento que pode ali estar ajudando no desenvolvimento de todas essas ações. Temos também um ciclo de melhoria contínua de PDCA ou de PDSA, vai depender de qual referência, né, teórica que a gente está trabalhando, que nada mais é do que uma metodologia que vai buscar a melhoria contínua, aonde a gente vai conseguir ali, né, planejar uma ação, executar aquela ação, verificar, né, ali observar aquela ação, né, para depois estudar, ajustar os fluxos de trabalho dentro daquele serviço de endoscopia, tá certo? Então, com esses pontos, para que o gestor ali obtenha sucesso dentro de um serviço de saúde, sendo bem específico, um serviço de saúde de endoscopia, a gente sempre tem que buscar excelência e inovação através de uma gestão estratégica, que é um dos pilares para que essa excelência e inovação aconteça. Também buscar ali a qualidade, né, na tríade Dona Bediana, qualidade focada em processos, em estruturas e em resultados, as ações de sustentabilidade. O serviço precisa ser sustentável, tudo isso vai ter um compromisso com a qualidade assistencial e a sustentabilidade desse serviço. E aqui, gente, com uma chamada para ação. Parabenizo a todos vocês que estão aqui investindo o tempo de vocês em conhecimentos, né? Sejam eles nesse módulo, na prática de gestão, sejam eles todos os outros itens que serão trabalhados no 9º curso de enfermagem em endoscopia gastrointestinal, 13º curso de limpeza e desinfecção dos aparelhos e acessórios endoscópicos. Então, eu parabenizo a todos vocês, já agradeço e deixo os meus contatos aqui disponíveis para vocês, e como material complementar, eu vou deixar para vocês 2 podcasts, que eu já havia falado para vocês, sobre gestão de saúde, 2 vídeos de comparação de serviços de endoscopias com outras áreas que não estão ligadas ali diretamente na saúde, para que a gente possa entender a complexidade. E também trabalhei com vocês, como eu disse lá no início, todo esse material foi ali
produzido em parceria com as ferramentas de inteligência artificial, onde nós temos ali 10 músicas voltadas para esse conteúdo que a gente está aqui trabalhando, porque a gente precisa saber que o conhecimento, ele é obtido de diversas maneiras, né? Então, esse módulo teórico, a gente conheceu um pouco de gestão de serviços de saúde, né? Nós teremos também um módulo prático, onde eu estarei lá com vocês, né? Trabalhando a ação, principalmente de reprocessamento dos equipamentos, mas a gente também estuda, escutando, né, ali dentro do ônibus, indo trabalhar, no carro, né, em momentos como, por exemplo, as músicas, os podcasts e os vídeos. Então, estou deixando esse material complementar para vocês e agradeço e encontro todos vocês no nosso encontro das práticas, né, de processamento de material. Obrigado e até lá.